nasceu, se desenvolveu, se modernizou, se fortaleceu, porque teve influência de vários povos. Especificamente o Rio de Janeiro teve influência muito forte dos portugueses, dos franceses, dos italianos, dos negros, dos índios e dos últimos 80 anos para cá dos nordestinos. Sim. Por que nós, qual é a tua leitura, por que nós temos poucos parlamentares, vereadores, deputados estaduais, federais e senadores nordestinos, tendo em vista que grande parte do desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro veio do povo nordestino? Bom, primeiro que esse seu comentário me faz refletir algo que quase todo discurso que faço comento. O Rio de Janeiro é o tambor do Brasil. Podem dizer o que quiser, mas tudo que é feito aqui ressoa. A cultura daqui ressoa para o Brasil. O reflexo para o Brasil no mundo é o Rio de Janeiro. Quando você pergunta, inclusive, mundo afora e fala a palavra Brasil, as pessoas não citam Brasil, não, as pessoas citam Rio de Janeiro, que inclusive nunca conseguiu superar ter deixado de ser capital do Brasil ainda. Eu acho que tem um debate profundo que é necessário ser feito em relação a isso, e uma pactuação também necessária do governo federal olhando com carinho para essa cidade e esse estado, para conseguir fazer isso alavancar, porque eu acho que a transformação brasileira só começa quando essa cidade se reencontrar. Quando você vê ali aqueles principais momentos de desenvolvimento econômico do Brasil, a cultura, o esporte também saiam daqui. E aí eu digo desde a musicalidade, digo de Ayrton Senna, digo de, enfim. Mas, uma vez que o Rio de Janeiro é o tambor do Brasil, é um lugar muito cosmopolita, eu acho que a principal problemática para a gente conseguir ter uma representatividade mais plural é porque, de fato, a política daqui está muito adoecida, irmão. Desde o governador Leonardo de Moura Brizola, todos os governadores seguintes tiveram problemas jurídicos ou administrativos, enfim. E eu acho que uma vez em que a política está muito adoecida, existe um afastamento da população com a política e a representatividade fica cada vez mais pífia. Prevalece quem consegue, no meio disso, ter estrutura, ter dinheiro para fazer política e estar lá. E aí vai das coisas mais baixas possíveis. Você sabe melhor do que eu a selvageria que é a política. E aí nesse processo a gente tem a dificuldade da conexão do propósito, da representatividade plena. E nesse afastamento da participação a gente tem algumas coisas ainda mais miúdas. Você falou dessa situação da conexão do povo nordestino, mas outros também, numa dificuldade de como que vem para cá nesse farol de janela de tempo, de se ajustar para cá, de vir com condições mais primárias, tem uma questão do preconceito profundo, que é difícil de explicar, irmão. É difícil de explicar. Sabe, desde uma brincadeira pequena de chegar no aeroporto aqui pela primeira vez e pegar um transporte, e no meio desse transporte ouvir Paraíba algumas vezes sem entender muito bem o porquê, e depois de anos, ou depois de algum tempo, entender que aquilo é uma piada. Mas assim, eu não sabia que era piada e eu ficava ainda naquela complexidade de tentar, não, Paraíba não, é cearense, é Bahia, é Alagoas. Então, existe de verdade, irmãozinho, um afastamento, acho que até um pouco pejorativo, porque é uma classe que foi da classe trabalhadora e que veio aos trancos e barrancos, muitas vezes, com pé de arara vir para cá, ser esse povo trabalhador que construiu de baixo e que muitos, a partir daquele processo, transformaram suas vidas. O que eu conheço de história de garçons, porteiros, que uma vez com oportunidade aqui, trabalharam e hoje são donos de grandes redes de restaurantes e por aí vai, é impressionante. É impressionante. Mas eu acho que existe um afastamento da política real e que hoje se prevalece a política financeira. Isso é muito infeliz de ver. E um afastamento da representatividade, porque uma vez que ela está ruim, a gente não consegue se conectar a isso. E eu acho que existe uma questão de classe, uma questão de preconceito também, que gera ainda mais afastamento. Muitas dessas pessoas, por exemplo, até hoje não têm o título de eleitor correto ou verificado, enfim. E isso também gera menos participação social. Mas acontece por isso porque a política está ruim. Então a nossa tentativa agora é, uma vez que identificar esses dois problemas, trabalhar o dobro e tentar se conectar na ponta. Exemplo do que a gente tem tentado fazer, por exemplo, na Feira de São Cristóvão, de forma 100% orgânica, irmão. Nosso lançamento foi um sucesso, não só no sentido político de quem estava no palco junto com a gente. Desculpa, gente, eu não estou falando isso pela pequenez de querer aparecer, não, mas é porque no meio da selvageria política que
a gente conseguir botar 400, 450 pessoas no lançamento sem ninguém ganhar um puto pra estar lá, meu irmãozinho, você sabe do desafio que é isso. Sabe? Mas é uma aposta. A gente vai fazer o quê? Largar a luta? Se largar a luta, eles que estão. O voto, todo mundo vai ter que votar no dia 6. Ou você escolhe participar ou não. E se você não escolher participar, eles vão. Eles vão. E uma vez em que essa representatividade esteja cada vez mais adoecida, cada vez mais enfraquecida, a gente deixa essa má política pautar o debate e a política vai continuar nessa mesmice. Pedro, estamos caminhando para o final.